lançou há mais ou menos um mês atrás, em que eu contei a história completa dos quadrinhos de The Boys, tanto a série central, que deram 72 edições, contando com esse vídeo aqui, como também todos os 3 spin-offs que já se concluíram, mas ainda tem um quarto spin-off que ainda está em publicação, que eu comento no final desse vídeo aqui. E eu já adianto que o final da história é bem polêmico, tem muita gente que odiou o que aconteceu com os personagens, mas eu admito que eu gostei, eu achei interessante o caminho que o Garth Ennis deu, principalmente pro Butcher, mas eu admito que tem muita coisa que fica pra gente discutir se realmente era o natural a acontecer ou se foi algo meio forçado. Então, vamos pro vídeo, porque essa última parte é realmente chocante. E logo no começo dessa história, a gente entende o que o Butcher quis dizer pra Becca. Vemos o Vaz gravemente ferido sendo confrontado por alguém nas sombras. Uma voz diz que o Vaz nunca conseguiria parar os seus planos e que ele era um rato por se aliar ao Mallory. E saindo das sombras, vemos o Butcher acertando o Vaz com uma bazuca, matando o Linguiça do Amor. Longe dali, a gente vê que já se passou um ano desde toda a catástrofe dos Supers na Casa Branca. A caminho da base dos caras, o Hugh ouve uma entrevista com o representante da Marinha dos Estados Unidos, onde ele comenta toda a insanidade que a Vault tentou implantar no país, trocando soldados por máquinas de matar criadas a partir da base genética do Stormfront, o que se mostrou um grave erro com Homelander e Black Noir. Ao chegar na base, Hugh encontra a mulher, Francês e Leitinho num clima totalmente depressivo e diz a eles que essa missão toda da equipe não tem mais razão de ser. E de fato, cada um deles tem coisas pessoais para resolver agora. Leitinho com a sua filha, Francês buscando um novo sentido na vida e até mesmo a mulher, que começa a demonstrar mais felicidade agora, merece ficar longe de tudo isso. Não tem mais vinganças para serem concluídas, a Vault não vai mais se recuperar, o A-Train, o Homelander e o Black Noir estão mortos e agora é hora de ir para casa. Na Vault, Stillwell e Bradley estudam seu próximo passo e ele diz que o público, por incrível que pareça, tem alta tolerância com segredos sujos sendo jogados na sua cara, citando como exemplo o WikiLeaks, onde ao invés de se revoltar e ir para as ruas contra os governos manipulando suas vidas, o povo apenas aceitou que o mundo é um lugar sujo, como sempre suspeitaram. Bradley diz que há muitas brechas em todo o caso, começando pelo fato de que a Vault realmente não tinha conhecimento das intenções do Homelander, e agora os dois precisam pensar numa forma de separar a empresa da insurreição dos Supers e empurrar de vez seus produtos na defesa nacional. Quando o Butcher finalmente volta para Nova York, ele diz que precisa organizar muita papelada para Raynor, mas ele sabe que cedo ou tarde os Supers voltarão a ser um problema. Por hora, não há muito o que fazer e os caras podem tirar uns meses de férias. E o Butcher diz que quando voltarem, o Hugh será o segundo em comando, acatando o pedido que ele fez lá na casa do Doutor Peculiar. E isso, claro, deixa os caras pistolas com o Hugh, porque nenhum deles nunca pediu uma promoção, mesmo sendo bem mais antigos na luta. E isso vai gerar uma discórdia entre eles, apesar do Butcher dizer ao Leitinho que vai ser só um método de manter o Hugh focado e vai ser só um contratempo passageiro. E como se não bastasse, a Anne decide ir embora de Nova York para se afastar de toda a loucura recente e decide romper com o Hugh por conta da sua indecisão toda e por continuar a culpando mesmo sabendo que ela foi a vítima na história. Anne diz que talvez aquilo tudo de "você me encontrou" seja só uma fase passageira dos dois. E agora o Hugh tá ali sozinho no seu apartamento imundo, na pior parte da cidade, só tendo como companheiro o seu hamster. Um tempo depois, Hugh se encontra com o Lenda e conta que a sua cidadania, da mulher e do francês foram revogadas e eles têm 90 dias para deixar o país. O Lenda diz que isso é coisa da Raynor, que tá limpando o terreno para conseguir entrar de vez na política, e a última coisa que ela precisa é que os caras venham à tona um dia. E então o Lenda pergunta se o Hugh soube do Vaz, ao que ele responde que recebeu uma mensagem muito estranha dele na última noite. E então o Lenda conta que na verdade o Vaz foi morto há um tempo com uma bazuca. Lenda diz que os caras tiveram sorte de passar por tudo isso e só perderam o terror, mas o Vaz realmente tinha vários inimigos e é difícil imaginar quem tenha feito isso com ele. Hugh mostra a mensagem que recebeu do Vaz, o que continua sendo muito estranho, e o texto diz apenas T-34 no Lenin, parecendo um texto sem sentido enviado no leito de morte. Eles brindam ao velho Vaz, mas Hugh estranha muito ele ter sido a última pessoa em que o Vaz pensou, porque sim, eles eram muito amigos, mas não tão próximos assim, desconfiando muito de que ali tem alguma mensagem oculta. O Lenda pergunta o que ele vai fazer agora, e o Hugh diz que não pode ir embora dos Estados Unidos porque ele não tá pronto para abandonar a Anne, e o Lenda sugere que ele vá falar com o Macaco, já que agora o sujeito tem problemas com a Raynor. O Macaco é a melhor chance de descobrir
descobrir alguma brecha para atacar a Rainer, e não é possível que o Hugh não aprendeu nada sobre estratégia, já que passou os últimos anos com alguns dos sujeitos mais ardilosos do mundo. Antes de ir embora, o Lenda pergunta novamente da mensagem e diz que T-34 é um tipo de tanque soviético, mas ainda não entende o que o Vaz quis dizer. O Leitinho finalmente se reencontra com Janine, que diz que perdoa seu pai por toda a sua ausência, mas diz que não se sente pronta para voltar a morar com ele. Ela sabe que tem sorte de ter um pai como ele, mas mesmo assim ainda tem muita confusão na cabeça dela. Janine tem apenas 12 anos de idade, mas já tem a aparência de uma mulher de 26, porque tudo na sua vida foi precoce. Ela entrou na puberdade aos 6 anos e sente que perdeu toda a sua infância no piscar de olhos por ter herdado do Leitinho toda essa sina do composto V, que deu para ela algum tipo de crescimento acelerado. Ela diz que sua mãe a ofereceu drogas e uma carreira na indústria pornográfica e ela quase aceitou, mas agora vê que isso foi um erro. Leitinho pede a localização da sua ex-esposa para esclarecer algumas coisas com ela e seus amigos, mas Janine não quer isso. Ela já tá aborrecida demais com a situação da sua família e menciona que não é fácil viver com uma sentença de morte sobre sua cabeça, o que assusta bastante o Leitinho. Ela diz que no dia em que o Leitinho recebeu o e-mail com o filme adulto da sua filha, o Butcher, tio Billy, como ela chamava, foi até o escritório do estúdio para resolver as coisas. E foi então que ela teve noção do tipo de serviço que seu pai fazia junto com ele. Butcher matou os produtores e os seguranças do local, dizendo que estava fazendo aquilo para proteger a Janine, mas deixava transparecer que sentia nojo de toda a situação e que todos ali eram apenas um inconveniente para ele. Mas não foram só os homens que o Butcher matou naquele dia. Janine se lembra de que, há alguns anos, quando o Butcher foi buscar seu pai em casa, ela estava com alguns garotos que sacaram uma arma para ele, que o Butcher simplesmente esmagou como se fosse papel. E foi exatamente isso que ele fez com sua mãe na frente dela. E depois de toda a matança, ainda esmagando o corpo de sua mãe, Butcher disse para Janine que ela deveria deixar o Leitinho em paz. Em Nova York, a gente vê que o Hugh teve coragem de ligar para o macaco, o chamando de diretor Kessler, e tentando a abordagem padrão, explicando por que os caras não podem ser dissolvidos desse jeito e que eles não merecem ser expulsos dos Estados Unidos. Mas o sujeito só responde que os dias dele como um dos fodões acabou e que agora ele vai voltar a ser um Zé Ninguém na Escócia. Mas aí o Hugh muda totalmente sua postura e passa a chamar o Kessler de macaco e joga na cara dele todos os seus fracassos. Um otário como ele, que foi feito de brinquedinho por um bulldog e teve macacos brincando nos seus ouvidos, nunca será diretor da CIA. Isso para não mencionar todos os seus incidentes com as atletas paralímpicas, o que sem dúvidas nunca vai pegar bem para um cargo tão importante assim. Se ele quiser algum apoio na agência, ele deverá ajudar o Hugh, porque senão as coisas ficarão feias pro lado dele. E foi aí que o Hugh viu que agiu exatamente como o Butcher. Enquanto isso, o Lenda olha para uma foto dele com a rainha Maeve, sentindo falta da única mulher que ele amou de verdade. E então o Butcher aparece para acertar as contas. Butcher teme que o Lenda perceba quais são suas reais intenções e o que ele pode dizer ao Hugh no futuro próximo, e não pode simplesmente deixar isso acontecer. E, em meio aos seus tão amados e odiados quadrinhos, um dos melhores personagens de The Boys encontra o seu fim. Em casa, o Hugh investiga um pouco mais sobre a tal mensagem do Vaz e se lembra de uma conversa que tiveram com o grandão, se lembrando com nostalgia dos seus dias de ouro nas tropas soviéticas. Hugh se lembra que T-34 era o tanque do Vaz e desconfia que isso pode ser alguma última mensagem, talvez até mesmo um endereço de e-mail. E, dito e feito, enviando uma mensagem para aquele e-mail do Vaz, em resposta ele recebeu uma mensagem automática escrita para o caso do Vaz ser morto antes de poder avisar o Hugh e os outros caras. E junto com a mensagem veio um link com informações cruciais reunidas pelo Vaz. A primeira reação do Hugh é ligar pro Leitinho e dizer que eles têm que se encontrar o quanto antes para falar sobre o Butcher. No dia seguinte, Hugh se encontra com os caras e diz que os funcionários do Lenda ligaram dizendo que ele estava morto, e logo ficou claro que foi o Butcher que já tinha matado o Vaz. Voltando lá no arco da pequena Nina, depois que eles foram embora da Rússia, a polícia encontrou um galpão com dezenas de supers mortos com as cabeças explodidas, o que levou o Vaz a investigar, chegando a um camarada que disse que trabalhou para um inglês
inglês, enviando o que sobrou do carregamento de composto V explosivo da pequena Nina. E logo, o Vaz percebeu que era coisa do Butcher, que, se os cálculos do Hugh tiverem certos, tem agora 118 toneladas de composto V explosivo em sua posse. A conversa é interrompida por um telefonema do macaco, que diz ter novas informações que obteve ao entrar em contato com a Força Aérea, se passando por diretor da CIA. E eles disseram que a Rainer os alertou no ano anterior que a principal preocupação dos pilotos seria abater alvos voadores do tamanho de pessoas, muito ágeis e difíceis de acertar. Só que os caças estavam preparados para o combate, utilizaram mísseis programados para rastrear a peculiar assinatura energética emanada das reações químicas do composto V, e sem a tal tecnologia seria impossível vencer todos aqueles super sobrevoando o Washington. Hugh volta a contar para os caras a sua teoria, e ele menciona aquilo que o Mallory disse sobre o Butcher querer uma guerra eterna contra os supers para motivar a sua vida, mas parece que tem alguma coisa maior por trás. De fato, essa era a motivação até o Butcher se vingar do Homelander e do Black Noir. Só que agora toda a vida dele tá vazia e tudo o que resta é erradicar de vez todos os supers do mundo. Leitinho se lembra daquele incidente no concurso de supers mirins e de como ali ficou evidente a intenção do Butcher de dizimar todo e qualquer super. Só que ainda tem um problema, ele conseguir fazer isso numa escala global. Francês lembra bem que para o composto V explosivo funcionar, o usuário deve ingerir ou injetar, e mesmo assim ainda tem o problema do sinal para detonação. O Butcher de fato não era nenhum bioquímico e não conseguiria sozinho aperfeiçoar tanto o composto V, mas o Hugh se lembra que por anos o Butcher teve contato com o Vogelbaum, o homem que mais entendia de composto V. Mas é fato que o Vogelbaum está morto, o Butcher pessoalmente rasgou a garganta do homem com os dentes, apesar do Leitinho não confiar agora nessa versão que o Mallory contou. Mesmo assim, com o Vogelbaum vivo ou morto, os caras precisam decidir o que fazer com o líder deles. O francês fica receoso de envolver a mulher nisso mais uma vez, ainda mais agora que ela progrediu tanto desde a luta com o time titânico, não tendo praticado mais nenhum ato de violência desde então. O Hugh pede para ela ficar na base enquanto os outros três vão conversar sobre tudo isso longe dali. Só que nessa hora acontece algo muito inesperado. A mulher fala suas primeiras palavras: "Eu odeio gente má", e prova que ela tá junto com os caras até o final. Mais tarde, enquanto o Hugh investiga os recursos recebidos pelos caras em busca de algum possível esconderijo do Butcher, o dito cujo aparece na base e encontra o Leitinho. E agora, os dois vão ter que acertar as contas sobre o que aconteceu com a Janine. Antes de começar, o Butcher pergunta por que o Leitinho mandou o Hugh até o Mallory, e ele diz que não foi uma tentativa de trair sua liderança, mas sim de trazer o Mallory de volta pro time para tentar colocar algum juízo na cabeça do Billy, o que obviamente não daria muito certo. E o porradeiro começa com o Butcher levando a pior no início porque não achou que ia enfrentar o Leitinho logo de cara e nem conseguiu se livrar da mãe dele antes para cortar o estoque de poção mágica do grandão. E por incrível que pareça, o Butcher demonstra um pouco de honra nessa hora, dizendo que prefere uma luta justa em memória do Leitinho, dando uma chance para ele que era o melhor parceiro que um lixo como o Butcher poderia ter na vida. Mas não demora muito até ele jogar sujo e explodir uma granada na cara do Leitinho, matando instantaneamente aquele que tanto acreditou no Butcher. No começo da edição 69, vemos que a Bradley estava mesmo tendo um caso com o Stewell, e pela manhã ela lê a manchete chamando os atos recentes da Vault de super terrorismo, vindo daí o termo da série. Do lado dos caras, o Hugh recebe do francês a notícia de que o Leitinho está mesmo morto, o que só significava que o Butcher tinha enlouquecido de vez. E o Hugh pensa em entregar ele pro macaco ou pra Rainer, mas o francês disse que isso não deve ser uma boa ideia porque a Rainer vai concorrer ao Senado e não vai mais se envolver nas brigas deles, sendo o único cenário possível uma ordem de prisão dos caras. E então só sobra uma saída, e eles vão ter que lidar com o Butcher. Francês diz que a polícia foi um problema com a morte do Leitinho, mas aparentemente a autoridade dos caras foi restaurada pelo macaco. Agora, os três têm que se recuperar para a luta e vencer o Butcher em honra ao Leitinho. Hugh tá longe de Nova York investigando alguns endereços ligados ao Butcher com as informações que ele obteve junto ao departamento de trânsito. Ao que tudo indica, o Butcher estava contratando cargas ao longo de todo o país, mas quando os motoristas chegavam para entregar, não tinham destinatário
destinatário e eles simplesmente deixavam ali os containers e iam embora recebendo o pagamento digitalmente. Hugh foi até uma antiga residência da família do Mallory, que, como ele já sabia, era rica, e eles provavelmente tinham propriedades ao longo de todo o estado, com a velha casa ligada à família do Mallory tendo sido vendida a um comprador misterioso 12 anos atrás, quando supostamente o Vogelbaum foi morto pelo Butcher. Então Hugh suspeita que, se o cientista estiver vivo, essa é a sua melhor pista. E acaba que o palpite dele estava certo. Quando ele abre a porta da cabana, ele encontra o cadáver do Vogelbaum. Nessa hora, Hugh recebe um telefonema do Butcher e o lunático diz que precisa terminar o serviço a qualquer custo, não importando quem tenha que ser tirado do seu caminho. E ele conta porque o Vogelbaum não aparenta ter morrido há 12 anos. O velho também havia tomado pequenas doses de composto V. E ele diz que toda aquela história de ter arrancado a garganta do cientista foi uma mentira. Ele enganou o Mallory com um pouco de geleia de amora na boca e manteve o Vogelbaum vivo por mais algum tempo para aprender mais sobre o composto V. Butcher conta que passou todos esses anos usando recursos da CIA para coletar tudo aquilo que fosse útil para o seu plano e usando o Vogelbaum para aprimorar sua arma perfeita. Uma cadeia de explosivos escondidos ao redor do mundo que daria conta de praticamente 40% de todos os supers nas primeiras 24 horas e que, com a ação do tempo, em 6 ou 7 meses, alcançaria a extinção em massa de todo mundo que tenha composto V no seu organismo, o que, é claro, incluiria muitos inocentes e até mesmo os caras. E ele diz que o que ele quer fazer é uma espécie de holocausto reverso, como se os judeus se vingassem de todos os nazis de uma vez, o que é claro que poderia implicar em baixas de inocentes. Na base dos caras, o francês repassa com a mulher todas as baixas recentes causadas pelo Butcher, e ele fica se perguntando se o que ele fez pela mulher foi realmente positivo para ela, porque foi uma jornada de plena violência e brutalidade. Mas, de repente, o francês escuta um barulho no quarto. Havia uma bomba ali, prestes a explodir. E no momento final dos dois, Francês diz que sempre amou a mulher e assim a melhor dupla de The Boys encontra seu fim numa explosão. Nessa hora, Hugh estava se aproximando da base e é atingido pelo impacto da explosão. Ele bate a cabeça e começa a delirar. Ele se imagina conversando com o Butcher, perguntando por que ele o trouxe para tudo isso se iria acabar assim. Ao que o Billy responde que ele sabia que o Hugh tinha uma dívida a cobrar dos Supers e também que viu nele uma espécie de irmão mais novo. Nessa hora, Hugh se lembra do que o Mallory disse sobre o passado do Butcher, de como ele perdeu o Lenny, seu irmão mais novo, e também a Becca. E nessa hora, o Hugh tem certeza de que só ele pode parar a insanidade do líder dos caras. No dia seguinte, Hugh vai até a casa da mãe do Leitinho, levando a notícia de que ela havia perdido seu filho. E finalmente vemos a verdadeira forma dela, resultado de anos e anos com o composto V deformando seu corpo. Ela agarra o Hugh enquanto lamenta a perda do seu filho e ele acaba entrando no jogo percebendo que o leite dela pode ser essencial para que ele vença o Butcher. Do lado da Vault, vemos o casal de otários sentindo na pele toda a pressão dos seus crimes recentes, os julgamentos, as entrevistas, a revolta popular, tudo começa a cair contra eles e vemos que a Bradley está quase cedendo à pressão porque vai ser impossível sair dessa depois do incidente na Casa Branca e ela está convicta de que a única saída é um acordo entregando a Vault como o grande vilão a ser combatido. E aí vemos quão insano é o Stillwell. Ele diz que a Vault é tudo para eles, a companhia é a sua razão de vida e nunca poderão trair a empresa que lhes deu tudo. E ele jamais permitirá que um acordo seja feito. Hugh então percebe que a sua única chance contra o Butcher é envolver de vez o macaco e talvez os dois acabem se matando. Mas assim que ele entra em contato com o sujeito, o macaco pergunta o que o Butcher estava fazendo lá no Empire State. Ele diz que sempre que um dos caras usa suas credenciais, o sistema registra, e o Butcher fez isso no Empire State, ordenando que todos evacuassem o prédio porque haveria um ataque terrorista ali. E então, Hugh vai até o Empire State, finalmente se encontrando com o Butcher. Hugh sugere que o Butcher só foi ali para suprir alguma necessidade poética de pseudo-vilão, mas ele só diz que o lugar só foi escolhido porque tem um sinal melhor pro detonador. Butcher diz que não sabe ao certo quando começou com esse plano de explodir a cabeça de boa parte da raça humana, mas sente que precisa fazer isso, mesmo que todo mundo diga que ele tá errado e que é violência demais até para ele. Hugh então diz que só naquela explosão na base dos caras, 2
2 civis acabaram gravemente feridos e o plano nem começou e os efeitos colaterais já estão fora de controle. E ele diz que o Butcher está tratando as pessoas como brinquedos exatamente como os Supers sempre fizeram. E é claro que isso afeta o Butcher, mas ele sabe que o Hugh ainda tem medo dele. Seu irmãozinho nunca conseguiu olhar diretamente nos seus olhos, sequer tratando ele por nome, e sabe que o Hugh nunca vai conseguir pará-lo. Mas, nessa hora, por incrível que pareça, o Hugh tem um acesso de fúria e parte pra cima dele. Mas correr contra o inimigo com os olhos fechados não é um plano muito esperto, e o Hugh acaba dando de cara com a vidraça, ficando pendurado, sendo salvo pelo Butcher. E quando o Hugh começa a implorar por perdão, dizendo que está com medo de morrer, Butcher se sente no auge da sua superioridade. Mas, nessa hora, o resto da vidraça se parte e os dois caem. Por incrível que pareça, o Hugh deu a sorte de cair e ficar preso numa grade, mas o Butcher foi com tudo contra o chão e perdeu o movimento do seu corpo. Hugh quebra um pedaço do ferro que o prendia e agora os dois estão no chão. E mesmo nessa situação ridícula, com os dois à beira de se matar há alguns segundos, Butcher ainda se preocupa com o Hugh e o orienta a estancar os ferimentos. Mas, por sorte, o detonador caiu bem longe do Butcher e seu plano já era. Butcher diz que sua intenção nunca foi matar os caras antes do plano. Ele deu férias pra eles para que assim todos saíssem do seu caminho e morressem juntos com os outros Supers sem saber de nada e de forma rápida. E ele conta também porque escolheu o Hugh dentre tantos sobreviventes de efeitos colaterais de Supers. Hugh era exatamente como Lenny, uma pessoa boa que não queria perder o seu senso moral, mesmo com toda a violência. Butcher entregou o Hugh pros octodescentes, pro Swing Wing, pro Mal Químico e nada disso mudou ele. Nem mesmo matar o A-Train fez o Hugh abraçar o seu lado violento. Butcher sabia que era louco e precisava de alguém para detê-lo. Butcher sabia que não podia ser qualquer um, tinha que ser alguém totalmente oposto a ele, e é isso que o Hugh é. E o Butcher parece até um pouco arrependido de ter matado seus parceiros e ter trazido todos eles de volta a isso. Mas ele sabe que se não fosse por ele, os Supers teriam feito muito mais estrago no mundo. Ele diz que a humanidade precisa de caras como ele, o problema é o que eles fazem no tempo livre. Enquanto isso, na Vault, a Bradley vê nos noticiários algo que a deixa chocada. Stillwell havia prestado depoimento recentemente no Congresso sem que ela soubesse. Na versão dos fatos que constou no relatório dele, a Bradley foi a responsável pela manutenção do set, mesmo com ele alertando que seria um risco inimaginável. E todo o incidente na Casa Branca deverá ser atribuído a Bradley, que não tem mais ligação alguma com a diretoria da Vault. E foi aí que ela ligou os pontos. Ela foi observada por ele durante 9 anos, entrou no jogo justamente quando o Homelander deu sinais de problemas, e praticamente todos os planos que ela sugeriu para o Stillwell acabaram de ser usados contra ela. Jessica Bradley foi o bode expiatório que limpou a barra da Vault. E finalmente a equipe da SWAT e os paramédicos chegam ao Empire State. E nessa hora, o Butcher diz que o Hugh precisará matá-lo logo. Ele fala que não tem volta pra ele, seu corpo está totalmente destruído e ele se recusa a passar o resto da vida numa série especial. E ele diz que se o Hugh não fizer isso por ele, ou mesmo pela Anne, ele deverá fazer pelo menos em memória dos Campbell. Butcher diz pro Hugh que matou seus pais depois da sua última visita à Escócia. Ele confirma o endereço dos Campbell, descreve como matou o pai usando o barco que ele tanto amava, e nessa hora o Hugh não hesita. Ele empala o Butcher com um pedaço da grade de ferro. E esse foi o fim de Billy Butcher, o personagem mais complexo e talvez odiado de The Boys. Mas quando o Hugh liga para sua casa, ele percebe que seus pais estão vivos. Sua mãe diz que de fato um homem inglês muito educado os visitou depois que Hugh e Anne foram embora, e ele disse que era o chefe do Hugh e que gostava muito do garoto. E quando partiu, pediu para que os pais do Hugh mandassem lembranças, pois ele sabia que não teria a chance de fazer isso decentemente. Ele sabia que tinha estragado tudo entre ele e o Hugh e só usou essa mentira para encontrar o seu fim nas mãos do seu irmãozinho. E agora, indo para o último número da história central de The Boys, chamado Você Me Encontrou, esse aqui é o epílogo da história, só aquele final de novela para encerrar toda a jornada. E no começo a gente vê o Hugh um tempo depois contemplando os Supers voltando às suas atividades e vemos que ele continuou usando as suas credenciais de autoridade e ele está indo visitar a reinauguração da ponte do Brooklyn. E como homenagem aos seus companheiros perdidos, ele crava no concreto da construção as iniciais do Leitinho, da mulher e do francês para que Nova York nunca se esqueça daqueles que lutaram pelo povo. Hugh se encontra com Stillwell para trocar uma ideia sobre a nova direção da Vault, que agora se chama American Consolidated. Stillwell perdeu seu alto cargo na empresa e tá com a barra tão suja que não pode aparecer nem nos registros.
Hyuga então entrega para ele uma amostra do composto V explosivo que realmente iria funcionar. Hyuga diz que se alguém tiver interesse, de uma hora para outra todos os supers da empresa poderão ser tirados de circulação. E ele negocia com Steel a reconstrução do edifício que serviu de base para os caras, determinando que o local se torne uma fundação bancada pela empresa. Mas ele exige mais uma coisa: caso o Steel e seus aliados tentem novamente chegar perto da defesa nacional de qualquer país, Hyuga pessoalmente vai cuidar do genocídio dos supers. Só que não é tão fácil assim negociar com Steel. Ele diz que tudo são negócios e que ele ainda é o rosto da maior empresa do mundo. Não adianta esse tipo de chantagem contra eles, porque se perderem os supers, eles em breve acharão outra fonte de lucro. E então ele vai embora, mas de qualquer forma parece que a mensagem do Hyuga foi passada. Na base da empresa, vemos que os diretores estão estudando uma nova geração de supers chamados de A Verdade, e o Steel vê nesse grupo os desajustados de sempre. Profundo tá de volta e só mudou de uniforme, um deles já demonstra problemas com as suas pulsões sexuais, outro tem sinais de abstinência e alguns deles são até mesmo ressuscitados com composto V. Foi aí que o Steel teve sua crise existencial mais forte. Ele percebe que todos os produtos que trabalhou por toda a sua vida são horríveis. Um tempo depois, durante um comício da Rainer, o macaco intercepta a transmissão do discurso e reproduz os áudios dos encontros casuais dela com o Butcher, levando ao público toda aquela obscenidade que acontecia entre ela e o lunático. E vemos que foi o Hyuga que entregou esses registros para o macaco em troca de um novo visto para continuar como cidadão dos Estados Unidos. E agora, Hyuga e Annie podem finalmente ser felizes juntos, se reencontrando depois de tanto tempo. Hyuga hoje tem noção de como foi sortudo. Ele passou por tudo aquilo sem se tornar um monstro como o Butcher, cresceu muito nesses anos e se tornou mais forte sem abandonar sua moral. E, o mais importante, ele encontrou a Annie, a pessoa mais importante do mundo para ele. Por um instante, Hyuga até hesita em cair com tudo nessa nova vida, mas ao olhar para Annie, ele teve a maior certeza da sua vida. Um havia encontrado o outro, dessa vez para sempre. E antes de encerrar o vídeo, eu só gostaria de comentar a última parte de The Boys que está em publicação atualmente. Para quem não sabe, em 2020, Garth Ennis voltou ao mundo de The Boys com Dear Becky, que eu acho que vai ser traduzido no Brasil como Querida Becca, uma história que ainda está em publicação, que se passa 12 anos após o final da história principal, só que o arco ainda não se encerrou, com 8 edições anunciadas e com a última prevista para sair em dezembro, mas ainda sem previsão de lançamento no Brasil. Assim que a história se fechar e ganhar um anúncio por aqui, eu trago a história completa. Mas já adianto que a trama acompanha a descoberta de um misterioso documento que promete abrir feridas do passado e revelar uma verdade dolorosa sobre a equipe, colocando em risco o relacionamento entre Hyuga e Annie. E já foi dito pelo Garth Ennis que a morte da Becca será o elemento central da história. Então assim se encerra essa série de vídeos sobre The Boys. Infelizmente a gente só vai voltar a falar da série provavelmente só quando sair o trailer de anúncio da terceira temporada, ou então quando essa minissérie Querida Becky for anunciada aqui no Brasil. Aí eu penso se vale a pena fazer um vídeo quando se concluir ou se eu espero chegar à próxima temporada pra gente já estar no clima de falar de The Boys. No geral, eu gostei muito do quadrinho, eu acho que o Garth Ennis é um roteirista de mão cheia, e focando só na série central, eu acho que realmente é uma das grandes obras que a gente tem de referência em heróis hoje em dia, e eu acho que valeu muito a pena pra gente encerrar esse ano de 2020 no gênero de super-heróis. Por mais que ainda venha WandaVision, mas vai ser uma série de fim de ano e início do próximo ano. Então vamos considerar que The Boys foi o fechamento do gênero de heróis esse ano. Então gostaria de agradecer você que acompanhou os vídeos que eu fiz lá de Stargirl antes do meio do ano, de Doom Patrol também, Umbrella Academy e agora The Boys. Foi uma jornada longa, mas valeu muito a pena. E agora eu jogo pra vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque a gente vai continuar falando de séries aqui. E comenta aí agora o que você achou de todos esses vídeos sobre a história completa dos quadrinhos e principalmente o que você achou do final de The Boys. Então é isso, vejo vocês em dezembro, eu acho que é quando vai sair WandaVision, mas com certeza eu vejo vocês na próxima temporada de The Boys, então até a próxima e tchau!